Doutor Alessandro Irata, que alegria, que honra estar aqui na sua companhia. Eu já lhe admiro há muito tempo, a sua fama lhe precede, o seu conhecimento é tão vasto. Primeiro, conta um pouquinho para nós da sua história. Quem Prim- é Alessandro Irata? Primeiro, Flávio, é totalmente recíproco, a gente fica muito feliz de poder estar aqui, da gente poder conversar um pouco e se conhecer melhor. Bom, eu estudei Direito, né, fiz Largo de São Francisco, fiz meu bacharelado ali e depois fiz carreira acadêmica, né. Eu fui fazer doutorado na Universidade de Munique, passei 6 anos na Alemanha, fui professor assistente lá e retorno ao Brasil em 2008 para fundar a Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto. Hum, Que trajetória espetacular, não é? Eu também sou professor de direito já há quase 30 anos, não é? Também trilhei a minha carreira toda na academia, o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado, um deles na Espanha, outro em Portugal. E também sou apaixonado, apaixonado pelo direito, não é? E Alessandro, me diz uma coisa, o que lhe motivou a entrar na vida política? É poder transformar a vida das pessoas de forma muito direta. Você sabe, Flávio, como professor, a gente muda muitas vidas, a longo prazo, né? As pessoas se formam, recebem esse conhecimento e a gente contribui para a formação da vida dessas pessoas. Com a política, a gente pode atingir as pessoas que são mais necessitadas, aquelas menos favorecidas e que precisam dessa intervenção direta do poder público. É impressionante, Alessandro, como a gente pensa exatamente da mesma forma, não é? Uma das coisas que me faz mais apaixonado pela docência é esse poder transformador, mas normalmente é um poder transformador de longo prazo. Agora, a gente transformar esse conhecimento em ação, uma ação direta que pode ajudar tanta gente, realmente é algo que a gente pode ser feito. É quase que uma missão que a gente tem, né? Transformar o conhecimento em ação. Exatamente, transformar o conhecimento em ação em um momento tão difícil da política, não só brasileira, mas da política mundial, em que as pessoas não se sentem mais representadas, né? Existe um descrédito muito grande da classe política e é fundamental que a gente tenha pessoas sérias, né, com conhecimento técnico, para poder exercer esses papéis e trazer esses benefícios para a população. Uma coisa, não é, que você já me disse, Alessandro, e eu concordo também, é que as pessoas bem intencionadas, as pessoas que têm uma carreira, que têm conhecimento, que têm respeito, elas não querem ingressar na vida política, não é? Elas têm receio e a gente tem que mudar isso, não é? Exatamente. A gente até entende, né, que essas pessoas têm esse receio exatamente por esse cenário tão difícil que a gente tem de descrença da classe política. Mas é exatamente por isso que a gente precisa mudar, né? Mudar com pessoas sérias, que tenham boa índole, que tenham essa formação e que possam oferecer esse conhecimento técnico para transformar a vida das pessoas. É, o Maquiavel ele diz que o poder não deixa espaços vazios, não é? Então, se a gente deixa espaços vazios, eles vão ser ocupados pelas pessoas mal intencionadas, não é? Então, ou seja, temos que fazer a nossa parte, temos que fazer esse movimento. Alessandro, me fala, você tem um largo estudo, você tem muitas publicações e estudos feitos com relação à educação digital. Me explica um pouco sobre isso. Exatamente, Flávia. A educação digital se torna cada vez mais necessária na nossa sociedade contemporânea, como a gente bem sabe, né, que todo mundo depende de redes sociais, de celulares, de grandes telas, e que a gente tem vivido nessa sociedade se transformado praticamente em reféns disso, reféns das redes sociais, das grandes plataformas e, por que não, das big techs. E só com a educação digital, que muda profundamente a população, no sentido de oferecer para as crianças essa formação desde sempre, porque eles estão vivendo nesse mundo que precisa ser mudado, né? A gente tem esse contato diário, cotidiano, com todos esses instrumentos e que as pessoas precisam saber lidar com isso. Só com a educação digital que a gente consegue afastar, por exemplo, as fake news, que as pessoas deixem de acreditar nas fake news e que a gente possa pensar numa sociedade, claro, tecnológica, como a gente conhece, como a gente precisa em todos esses anos, mas que a gente possa ter base para viver nessa sociedade tecnológica. E uma das coisas que me deixa mais feliz nessa nova jornada da minha vida, Alessandro, foi ter encontrado você, uma pessoa tão qualificada, uma pessoa tão experiente, tão bem intencionada, porque nós podemos unir esforços, seja como uma política pública estadual e federal, espalhando para todo o estado de São Paulo noções de direito digital, noções de direito constitucional e cidadania nas escolas e comunidades. Porque se uma pessoa bem intencionada pode fazer mudanças, imagine duas pessoas bem intencionadas e com conhecimento com o mesmo objetivo. E eu creio que essa nossa parceria, Alessandro, ela pode surtir muitos e bons frutos. Também acredito muito, Flávio, porque como você disse, pessoas bem intencionadas e com conhecimento.
Esse conhecimento técnico é fundamental para que a gente possa sair, né, de politicagens, de abordagens superficiais, para que de fato a gente possa, por meio das políticas públicas e de legislações, tanto federais como estaduais, feitas por quem tem esse conhecimento técnico e queiram fazer, mudar a sociedade. Eu costumo ver, Alessandro, até algumas pessoas bem intencionadas ingressando na política. Alguns mal intencionados, como sempre tivemos, mas alguns bem intencionados. O problema é que sem o conhecimento necessário, só a boa intenção não basta. Nós temos aí tantos e tantos parlamentares que não têm o conhecimento básico para fazer as leis e as políticas públicas que nós precisamos. Exatamente. Quando a gente precisa de um médico, por exemplo, né, a gente procura um bom profissional que tenha esse conhecimento técnico e que possa, né, exercer a medicina. A gente não vai procurar um leigo. Da mesma forma, a política não pode ser feita por leigos, né? É muito melhor, é muito mais produtivo que a gente tenha pessoas com capacidade técnica para poder mudar o país. E uma coisa que me encheu de alegria, confiança e segurança de me aproximar de você e caminharmos juntos nesses próximos passos é que você tem uma carreira, você tem um nome consolidado, você tem um nome de respeito, um nome que você tem que zelar por ele. Então, jamais você vai desviar a sua conduta de modo antiético, imoral, nada disso. Porque você não ingressou na política para viver disso. Você já tem uma vida, você já tem uma história. Por isso, Alessandro, que caminhar do seu lado me dá total segurança de que eu estou do lado certo. Da mesma forma, Flávio, totalmente recíproco, porque como você disse, né, nós temos carreiras consolidadas, a gente não coloca o nosso nome à toa num projeto como esse, e a gente precisa, né, ter esse reconhecimento para que a gente possa exercer isso da melhor forma possível, né? A nossa responsabilidade é muito grande de oferecer esse não só o conteúdo técnico, mas as nossas reputações com essa moral ilibada para usar isso na política. E conte comigo nessa jornada. Comigo também, estamos juntos. Maravilha. Bom demais.